imediatamente nos transportamos para o estúdio da CNN no Rio de Janeiro para ouvirmos o Alexandre Borges. Alexandre, quero transmitir a você a mesma pergunta que eu fiz ao Uribe. Bom dia, antes de mais nada, a gente não se falou hoje, né? Você acredita que o presidente Jair Bolsonaro... Mais cedo a gente conversou aqui no jornal com o ex-embaixador Rubens Barbosa. E ele acredita que o presidente fará mais uma vez um discurso, como foi na avaliação dele os outros, voltado para o público interno. Muito pouco preocupado com o que a comunidade internacional acha ou deixa de achar do que ele vai dizer. Você acha que essa é a tendência? A chegada do ministro Carlos França em substituição ao Ernesto Araújo pode provocar alguma alteração na rota que o presidente desenhou desde o início do mandato até agora, em termos de política internacional, Alexandre? Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa. Eu vim de azul em homenagem ao Grêmio da Elisa, né? Porque a gente perdeu ontem, tudo bem, ok. Então, aceitamos, né? Acontece. Olha, a última pergunta é a mais fácil, né? Claro que o Itamaraty do Carlos França é muito diferente do Itamaraty do Ernesto Araújo, né? Que se orgulhava de dizer que o Brasil era um páreo internacional, né? E ele fazia uma gestão muito ideológica, para dizer o mínimo, né? Para não dizer terraplanista, né? Com teorias da conspiração, uma coisa constrangedora para o país, né? Então, essa substituição foi muito bem-vinda, né? E Carlos França tem um estilo mais alinhado com a história e a tradição do Itamaraty, de descrição, de uma diplomacia mais profissional, mais pragmática. Então, é uma mudança que evidentemente tem reflexos. Agora, em relação ao discurso, eu ouvi o nosso mestre Gustavo Uribe, estou torcendo para ele estar certo, para ser uma coisa mais amena, né? Mas eu acho que nós temos motivo para preocupação pelo que ele adiantou já nos últimos dias e na live lá, aquela famigerada live de quinta-feira com Marcelo Queiroga, quando ele falou das vacinas para adolescentes, ele também falou do discurso da ONU, falou que ia dizer umas verdades e a gente sabe o que ele entende por verdades, né? Então, a gente está caminhando aí por um terreno perigoso, porque ele deve falar do marco temporal, né, onde ele tem essa teoria de que se não for aprovado o marco temporal vai faltar comida no mundo, enfim, aquelas coisas. E ele é capaz de falar disso num tom agressivo, num tom de apontar dedos, porque ele nesse discurso, no discurso, na live, quando ele fez uma referência ao discurso, ele disse que tem gente lá fora querendo o marco temporal meio que para atrapalhar a produção agrícola do Brasil, para o Brasil ter problemas para produzir alimentos. Então isso pode ter uma teoria na cabeça dele que existe um grande conluio internacional maligno contra o Brasil para certificar as terras indígenas e fazer com que o Brasil passe fome, não consiga exportar comida e tal. E é capaz dele falar isso, e falar isso em tom acusatório para a plateia, o que realmente não vai pegar bem. Então eu espero que não aconteça. Eu conversei com um assessor muito próximo ao presidente em relação a isso, e ele me disse uma frase que ficou muito na minha cabeça, que ele disse o seguinte: olha, a ONU não é o cercadinho, né? O cercadinho já é aquele clássico onde o presidente fala com aqueles apoiadores apaixonados, escolhidos a dedo, que ficam gritando mito e aceitam qualquer coisa que ele fale. E claro que a ONU não é isso. A ONU nem é sequer uma plateia simpática a ele, né? Ele está dando ele vai dar amanhã o terceiro discurso. Ele falou em setembro de 2019, de 2020, agora nós vamos para o terceiro discurso. E já no primeiro de 2019 já foi um discurso polêmico, porque ele arrumou uma confusão dias antes com a Michelle Bachelet, que é a alta comissária para direitos humanos da ONU, ex-presidente do Chile, e uma das pessoas mais respeitadas da organização, onde ela tinha feito algumas críticas à área de direitos humanos no Brasil, e ele respondeu de uma forma muito agressiva, lembrando que o governo Pinochet, a ditadura de Pinochet, matou o pai da Michelle Bachelet, torturou a Michelle Bachelet, a mãe dela, e matou o pai dela. E ele falou meio de uma forma elogiosa ao Pinochet, como se ele devia ter feito. Foi uma coisa muito agressiva, tanto que o presidente Sebastián Pinheiro, o atual presidente do Chile, que é um presidente de direita, também criticou a fala do presidente Bolsonaro e defendeu, na época, a Michelle Bachelet. O que, aliás, até um parênteses, é bom para lembrar que você pode ser de direita e não ser igual ao Bolsonaro ou usar o tipo de fraseologia que ele usa. Então, em resumo, a gente espera que ele tenha um tom mais ameno, com certeza será mais ameno do que dos anos anteriores, mas não quer dizer que vai ser um discurso calmo ou desejável na maneira como a gente sonharia que um presidente brasileiro fizesse.